Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler apenas um versículo e os irmãos já poderão tomar os seus assentos. Amém? Romanos capítulo 7. Versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Somente até aqui, irmãos. Pode tomar assento. E no demais nós vamos comentando de maneira bem aplicada e rápida, em nome de Jesus. Estudando esse texto, nós se deparamos com alguns enigmas, com várias vertentes que aparecem de pensamento, mesmo sobre a lei, sobre nós estarmos ainda vivendo debaixo de uma lei que nós precisamos viver. Em detrimento, nós temos a verdade que Paulo diz, e o que a palavra de Deus diz para nós, irmãos, ela diz de maneira bem clara, que a única lei que nós vivemos hoje, a única lei hoje que nós precisamos aplicar em nosso coração, é aquela: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele fala que nisso se resume toda a lei e os profetas. É simples. O problema dos judeus, e Paulo aqui ele inicia falando, eu estou falando para quem entende, para quem conhece. Eu estou falando para judeu, ou seja, é judeu que conhece a lei. Vocês são doutores nisso. Então eu estou falando para quem entende de lei. Vocês são especialistas da lei. Nas entrelinhas Paulo estava dizendo, vocês são ótimos na teoria, mas na prática vocês estão de longe. Porque eles queriam trazer não apenas esse amor a Deus e amor ao próximo. Eles abandonavam essa questão, tanto que eles desprezavam alguns. Viúva não. É viúva dos judeus? Então traga. Mas é viúva helênica, é viúva grega? Então não pode. É gentil? Não pode. Tem que ser judeu. Então, ou seja, amar ao próximo, não. Só quando isso me favorece. Então Paulo vai bater exatamente na coluna mestra deles. Paulo vai bater diretamente na quina do coração desse povo. E ele vai bater pesado, irmãos, mostrando como que Deus libertou eles de algo que eles pretendiam viver a vida aprisionado. E Paulo vai mostrar para eles ainda mais como que isso, na verdade, estava revelando o imoral, o sem caráter que eles eram. Porque na maioria das vezes, a tentativa de ser muito especial, muito santo, a tentativa de ser isso, na tentativa estou guardando tudo, estou orando mais do que todo mundo. Isso acaba criando uma elite na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a pensar: se eu não chegar no culto, não vai acontecer nada. Porque lá está aquele meia dúzia de pessoas lá que no púlpito que não tem unção nenhuma. Na nave da igreja tem pessoas que não tem dom nenhum, não tem discernimento nenhum, não ora na madrugada, mas eu oro. Quando eu chegar, a nuvem da glória vai chegar junto comigo. Chegou a quarta pessoa da Trindade, o querubim ungido. Quando na verdade nós sabemos que isso não é verdade. Paulo vai dizer: isso é mentira. Falei para o irmão Eduardo que não ia gritar. Já comecei, né? Glória a Deus. Porque eu estou sem voz, irmãos. Glória a Deus. Mas está saindo, então vamos embora. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Diferenciar a religiosidade da lei para a grandiosidade da graça. A graça, irmãos, é um tapa no orgulho do ser humano. Sabe por quê? Os fariseus, antes da graça ser revelada, eles eram os únicos que andavam com a mitra dourada, escrito: santidade ao Senhor. Eles andavam todo bem vestido, bem trajado, e todos olhavam
E até o cheiro era diferente, porque eles untavam até a barba. Está lá na Bíblia, irmãos. Óleo precioso que desce sobre a orla, sobre a barba de Arão, porque eles untavam a barba para a barba inchar e ficar maior ainda, engrossar. Então todos os sacerdotes faziam isso. E o óleo daquele unguento cheirava longe. Eles sabiam que os sacerdotes estavam passando. Então era um povo bem estimado por todos. As pessoas olhavam e alguns fugiam. Prostitutas fugiam. Publicanos, pecadores, não, eles viam esses homens e se afastavam. Mendigos fugiam, porque se eles estivessem de mau humor naquele dia e eles falassem assim, morte, as pessoas pegavam e apedrejavam aqueles até a morte, porque eles eram donos da lei, se achavam pelo menos. Mas aí Jesus vem, e isso gerava neles o quê? Gerava neles uma autoestima super elevada. Eles caminhavam achando que eles eram os portadores da verdade. Eles caminhavam pelas ruas pensando, só eu que tenho a mitra chamada, escrita santidade ao Senhor, porém, só eu tenho acesso ao templo, aos lugares mais restritos, então só eu que irei subir ao céu. O que eles falam ao meu respeito é verdade. O que esses pecadores veem em mim é verdade, eu sou assim mesmo. Por isso que ele bate no peito na hora que está orando. E Jesus ele usa o exemplo daquilo que acontecia diversas vezes. Eu louvo ao Senhor porque não sou como esses demais pecadores, porque dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu faço isso, eu faço aquilo, e tudo justificativa. Por quê? Ele está usando o que para justificar? Lei. E aquele que não tem? Graça. Senhor, não tenho força para nada disso, não tenho dízimo para dar, não tenho saúde para poder entregar o melhor sacrifício na tua presença, se fosse. Eu não tenho, Senhor, nem força, não tenho nada, não tenho melhores palavras, ai de mim, Senhor. Aí ele bate no peito, aí Deus fala assim, aí minha graça abunda. É aí que a minha graça superabunda, onde há fraqueza, onde há um pecador que bate no peito e fala, sou fraco. Porque eu lembro quando Deus ele fala para o apóstolo Paulo, Paulo, está sofrendo? Tá. Paulo, está doendo? Tá. O mensageiro está aí te esbofeteando? Tá. Mas não se preocupa não, porque isso aí foi enviado por mim, porque o meu poder vai se aperfeiçoando na tua vida, enquanto você está fraco. Exatamente na tua fraqueza que o meu poder vai se revelar a cada dia. Então Paulo, glorifique, exalte, porque se eu tiro o espinho, você perde a salvação. Se eu tiro o espinho, você perde a beleza das revelações que eu te entrego. Só te entrego porque você tem espinho. Se eu tirar o espinho, você não terá capacidade de suportar e de conduzir o dom que eu te dei. Arabaia céu. E Paulo vai mostrando para os judeus, e ele está falando sobre a lei, não é casamento aqui. Sobre casamento ele vai falar em 1 Coríntios. Estou precisando de um pouquinho mais de retorno só aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele, em 1 Coríntios vai falar sobre o casamento, irmãos. Em 1 Coríntios, só um pouquinho de retorno aqui, irmão. Só um golinho. A voz, já estou sentindo a garganta. Glória a Deus. Se puder só o retorno, já está ótimo. Glória a Deus. Então, irmãos, em 1 Coríntios ele vai falar sobre isso. Aqui não. Aqui ele está dando um exemplo. E ele vai dizer que se o marido morrer, a mulher está livre da lei. Só que o interessante é que aqui ele vai falar que quem tem que morrer é a esposa. Porque ele fala assim, nós precisamos morrer para a lei. Para que a lei tendo morrido, nós possamos se unir a Cristo. Não há, irmãos, unidade. Não há unidade em Cristo se ainda há unidade em alguns rudimentos. Não tem como se unir a Cristo se nós ainda estivermos unidos a alguns rudimentos antigos. Precisamos abandonar algumas práticas. E Paulo está combatendo isso. Está combatendo um bando de seita que estavam ali, irmãos. Que hoje, só o tanto de seita que foram oriunda
desses gnósticos que entravam na igreja. É difícil até de contar. O gnosticismo hoje virou uma religião. Ateísmo veio do gnosticismo também, pode pesquisar. E outras mais que entrou, irmãos. Tudo por quê? Por causa disso. Mas não porque Deus errou. Glória a Deus. Não porque Deus errou. A palavra de Deus, ela é imutável, não tem como errar. Mas é porque o homem fazendo mau uso na interpretação. O homem interpreta a Bíblia para aquilo que ele quer interpretar. Ele interpreta para aquilo que convém. Se ele quer beber, ele quer encontrar legalidade na Bíblia para ele beber. E ele vai usar lá o texto que vai dizer: não vos embriagueis. Então eu posso beber, não posso me embriagar. Pronto. Tá bom, você quer legalidade, então beba. Você pode todas as coisas. Só não poderá entrar no céu naquele dia, porque você está se fazendo mundano. Está se fazendo alguém como alguém que vive nos bares, perdido. Muitos por causa dessa brincadeira hoje estão perdidos em bares. Muito por causa dessa brincadeira você nunca vai ver ele bom. Porque todo o cérebro dele já foi corroído pela bebida e pelo álcool. Muitos por causa disso aí tem mãe chorando, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, porque o marido bebia até que deu uma cirrose e morreu. Então como vai dizer que não é pecado beber? Tá, mas não é o foco, mas a pessoa quer legalidade, então ela não quer a verdade. Tanto que quando a pessoa, não sei se os irmãos já aconteceu com os irmãos, eu creio que já. Porque as pessoas gostam de debater, eles não gostam de entender a verdade. Eles gostam de debater ideia. Eles gostam de ter razão. O ser humano gosta de ter razão. E se tem uma coisa que o crente precisa aprender a se abster, é de ter razão. Porque no reino de Deus, vence quem abre mão dela para herdar a paz. No reino de Deus, eu já disse, irmãos, nos conflitos da vida, não vence quem sai com a razão, porque você pode sair com a razão feliz, venci, mas com o coração perturbado, com tanto de baboseira que usou e artifício que usou para convencer que a razão foi a ideal. Em contrapartida, você pode ser aquela pessoa que tinha a palavra certa para dar, tinha toda a razão do mundo, mas no momento do conflito falou assim: eu não preciso dar resposta, para quê? E foi embora. Quem foi capaz? Então no reino de Deus, aprenda isso. Se ausente de dar respostas a algumas questões, quem responderá por ti é Deus. Algumas questões você precisa se desobrigar de responder, porque é o próprio Deus quem vai responder. Então no reino de Deus ele fala: vocês se comportem como criança, porque aí eu vou me comportar como pai. É eu que vou fazer. Isso aqui eu não estou falando mais, irmão, não é só de teoria, só teologia. Teologia é bom e eu gosto, e eu prego. Tem pessoas que falam que teologia é ruim, estudo é ruim, mas eu digo para os irmãos, como entender a graça sem a palavra? Não existe graça fora das escrituras. Para alguém chegar e falar: pastor, mas tem que crescer na graça e no conhecimento. Palavra fora de contexto. Não, pastor, tem que ler, mas também tem que orar. Tá bom, isso é óbvio, está na Bíblia. E perseveravam na oração e também na palavra. Isso é óbvio. Mas eu estou falando que tem pessoas que usam isso para dizer: irmão, vai fazer o seguinte, dá uma paradinha nesse estudo aí, vai orar um pouco mais. E pensando nisso, as pessoas ficam num desequilíbrio total. Alguns perdem noite no monte. E quando vai pregar, ele fala: o Senhor vai prover a palavra no momento certo. É desses que fala: o maná vai vir na hora, e a igreja vai ser edificada. E eu sempre digo, isso é um desrespeito com a igreja de Cristo. Com a igreja de Cristo, nós precisamos preparar, porque Deus não precisa, irmãos. Deus não precisa, Ele não poderia falar com você, você não pode se preparar em casa e Ele
aqui no púlpito te encher. É isso que a palavra diz. A palavra não diz que você vai vir aqui, não vou estudar nada, e Deus vai fazer você lembrar de todas as coisas e você vai pregar a palavra. É igual alguns dizem, e eu já fiz isso, porque eu me achava muito burro. E eu me achava mesmo, irmão, muito burro, porque eu fazia prova, tirava só nota ruim, vermelha. Jesus amado, eu estudava e tirava vermelho. Eu descobri que eu estudava errado. Tive que reformular meu aprendizado todinho. Era bagunceiro que só, então não aprendia nada. E eu fui me reformulando, entendendo as coisas, aí comecei a melhorar. Porque eu estava estudando, mas não como deveria estudar. Então fui melhorando isso também. Tá, irmãos? Então, cresça na graça e cresça no conhecimento. Não esqueça, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Se alguém falar para você, para com esse negócio de teologia, para com esse negócio de ler livro, leia com a graça de Deus, leia com maturidade, leia a Bíblia antes, que você vai ter maturidade para quando pesar o livro e a Bíblia, você vai falar, isso aqui não está na Bíblia, então deixa para lá, e vamos para aquilo que interessa, e vai. Porque senão a gente vai se tornar, irmão, aqueles robozinhos pentecostais, sabe? Aqueles robozinhos. Que tinha uma época aí, irmãos, e ainda tem até hoje um monte de gente que prega do mesmo jeito. No mesmo ritmo, no mesmo tom de voz, e quando sai do púlpito a voz afina. Para esses eu sou uma abominação. Fala, esse pastor não tem nem voz de pregador, ela não está sabendo pregar não. Ela não tem retórica, está todo perdido, tira ele de lá. Chama um pregador de verdade fala assim, né? Tem que engrossar a voz. Quando na verdade não, irmãos. Paulo falou que nós fomos chamados para comunicar o Evangelho. Comunicar, irmãos. Comunicar é maravilhoso. Eu posso comunicar aqui, pregando. E posso comunicar, irmãos, quando estiver sentado num banco. Eu posso comunicar quando estiver no meu trabalho. Comunicar, conversar. Louvado seja Deus. Então aqui Paulo, irmãos, para ir direto ao ponto, que eu não posso deixar, já vou direto para o âmago da mensagem. Falei uma palavra chique, ó. Então vou direto para o cerne da mensagem. Paulo está falando sobre a lei. E ele vai dizer o seguinte aqui, irmãos. A lei, ele vai dizer no versículo 5, que a lei nunca teve o intuito de tornar o homem perfeito, como os fariseus entendiam. Nunca. Porque se você olha a lei, nenhum homem foi capaz de cumpri-la. Nenhum homem era capaz de cumprir. 603 leis, irmãos, está contabilizada na Bíblia. 603, quem poderia? Ninguém. Somente Jesus cumpriu todas as leis. Mas se ninguém poderia, por que Deus deu as 613? Porque elas que apontavam para Cristo. Na tentativa do homem cumprir as leis, o homem se sentia impotente. As leis foram dadas para isso, para o homem na tentativa de se santificar, de se purificar, de cumprir a lei. Ele fala, ó, como eu sou fraco, ó, se eu tivesse um redentor para me ajudar, ó, se eu tivesse alguém para poder me socorrer, porque eu sou muito impuro, ah, se eu tivesse alguém perfeito. Então a lei apontava para alguém perfeito, o único que poderia cumprir. A única coisa que a lei fez, e Paulo vai dizer isso, que a lei revelou para nós a nossa fragilidade. Ela só veio para isso, não é para te tornar perfeito, não era para tornar ninguém perfeito, era só para fazer a gente olhar para frente e olhar para o tamanho imagina aí um homem com um saco imenso nas costas, com muito entulho, tentando carregar, só que o peso é maior do que ele. Era nós, tentando carregar toda a lei. A gente não conseguia suportar, irmãos. A gente não conseguia cumprir nenhuma direito. Se for parar para a gente descortinar algumas leis aqui, a gente já vai observar aqui que nós
teríamos dificuldade de se salvar se fosse pelas leis. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, enviou Cristo Jesus. Em Gálatas 4 vai dizer: no tempo determinado, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para nos dar salvação. E por meio dele, Cordeiro imaculado, que foi morto na cruz do Calvário, nós conseguimos hoje, com o seu sangue, foi estudado no capítulo 5 de Romanos, alcançar a salvação. Só por isso, a salvação é pelos méritos exclusivos de Cristo. Os fariseus pregavam a lei, pela lei que nós somos salvos. Paulo estava dizendo: não, não é mais, mudou. Nunca foi. A lei apontou Cristo, ele chegou, ele morreu, ele ressuscitou. Por isso que ele começa dizendo: eu estou aqui, Romanos, e eu sei que vocês são bem intelectuais, eu sei, mas eu também sou. Eu também sou. E ele vai dizer o que, irmãos? Ele começa a debater, e ele fala: mas eu entendi a grandiosidade de Cristo. Eu entendi. Porque Paulo tinha cidadania romana também, né? E ele sabia com quem estava lidando. Era um povo entendido, irmãos. Era um povo muito entendido. Eu ia falar sábio, mas sabedoria e inteligência são coisas distintas. Sabedoria não é para todo mundo. Inteligência qualquer um pode conseguir, basta estudar. Sabedoria só Deus. Louvado seja Deus. Então Paulo vai dar a eles as explicações sobre o que eles estavam confundindo. Eles não estavam entendendo sobre salvação. Eles falam: o problema de vocês é que vocês querem carregar uma lei que foi apenas sombra, enquanto Cristo já morreu, o cumprimento já chegou, e vocês ainda estão presos a ela, não sabendo que agora ficar preso a essas leis antigas, a esses rudimentos antigos, você corre o risco de perder a salvação. Porque a salvação, se ela é pela fé, por graça, por fé, e isso só vem de Deus, porque é dom dele. Está lá em Efésios 5, 2, versículo 8. Se a Bíblia diz que é por aí, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, está explícito, ele está dizendo, deixando bem claro, não é pela lei. Porque a obra ali também refere-se à lei. Por isso que naquele contexto eles entendiam que pelo fato de dar o dízimo, porque no contexto deles, cumprir os mandamentos, isso eram obras. Dar esmola ao viajante, aqueles que passavam, né? Passantes que passavam mendigando na rua, e a pessoa deixava ali espiga para ele poder colher também, para não morrer de fome. Isso era boas obras, e para eles isso era salvação. E Paulo está dizendo: não vem pelas obras. A salvação é somente se crer que Jesus morreu e salvou, morreu e ressuscitou dentre os mortos. É o único jeito de ser salvo. Por isso que ele vai deixar bem claro em Romanos capítulo 10, versículo 9, né? Aquele que confessar com a sua boca e crer com o coração será salvo. Louvado seja Deus. Então ele vai adiante aqui, irmãos, mostrando, depois no versículo 7 em diante, a luta contra o pecado. E ele primeiro vai mostrar para os judeus, já estou finalizando, e depois ele vai mostrar automaticamente para nós, porque aplica a todos nós que somos seres humanos. Mas aqui ele começa falando para os judeus, porque é para eles que ele estava falando naquele momento. E ele fala: vocês estão tão asseguros pela lei. E ele vai cutucando, porque ele vai falando assim. Ele vai falando assim, ó: mas eu conheço uma lei que há dentro de mim, que ela me faz correr para o pecado. Ele mostra que há a lei de Deus e há a lei do pecado, e eu preciso guerrear contra ela todo dia. E o interessante é que Paulo vai usar a expressão, irmãos, que ele não é de costume usar em todas as epístolas dele, as 13 epístolas dele. Ele usa eu. Essa lei me
mim, ele vai usar sobre ele. Por que ele está dizendo isso? Porque se eu, Paulo, que fui arrebatado até o terceiro céu, tive a experiência há 14 anos atrás, eu estou falando isso, eu sinto na minha carne ainda, o pecado às vezes me empurrando, tentando me jogar para ciladas, e eu tenho que falar, não quero. Tem hora que a minha carne fala, desanima, afrouxa, homem, cai de cama logo. E eu falo, não vou, eu vou persistir, Senhor, eu vou persistir por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa natureza que ele vai falar. Enquanto ele fala, eu imagino os fariseus, porque eles traziam aquela lei, e aquilo estava bem cauterizado na mente, mas não tem como mentir para a consciência. Naquele momento que ele falava, eu imagino eles pensando, na prática, diante das pessoas eu não faço, mas nos bastidores, talvez. Pode até ser verdade, Paulo, isso aí que aconteceu com você, que você sente, que esse pecado tem vencido, que esse pecado tem guerreado e você às vezes tem quase balançado. Pode ser verdade com você, mas comigo não. Comigo não, porque pelo que as pessoas veem, eu estou de pé na sinagoga ensinando. Louvado seja Deus. Mas Deus é lindo, irmãos. Deus tirou, irmão, não adianta. Deus tirou o salto de todo mundo, colocou todo mundo na mesma altura. Ele pegou judeu, pegou grego, falou assim, agora não tem mais elite, vem para cá, fariseu, vem para cá. Ele fala, vem para cá agora todos vocês, porque todos vocês são da mesma altura. Não tem mais santo, não tem mais perfeito, não tem aquele que chega a mim e não tem aquele que não chega. Agora todo o que quiser chegar, chega. Pelo nome de Cristo. Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Então isso aí, irmãos, foi algo que Deus usou Paulo para poder tirar, descalçar eles da arrogância, da petulância, do orgulho, da soberba e da altivez que essa lei mal interpretada gerou. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa, irmãos, essa lei mal interpretada, por quê? Jesus usou e cumpriu a lei. Então a lei é de Deus. Paulo vai dizer que a lei é de Deus. Então por que eu estou dizendo que essa lei precisa ser cumprida, precisa ser observada? Porque pode ser mal interpretada, e se for mal interpretada, pode gerar transtornos, como gerou naquela época. Porque se você pegar a Bíblia, a gente fala assim, pastor, mas naquela época era a lei. Se você pegar a Bíblia hoje, interpretar errado, você monta uma igreja, você enche de pessoa por causa do enredo que você vai criar no culto, e por causa do objetivo e da finalidade para o qual a igreja foi criada. Se for um intuito que atrai, atrativa, e pronto, vai levar uma cambada para o inferno, usando a Bíblia. Porque se ela for mal interpretada, ela vai levar muita gente para o inferno. Ou seja, a salvação, irmãos, está em Deus, está na graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso, irmãos, e guardar bem no coração. Não é sobre a lei, é sobre interpretar direito, é sobre ter cuidado, exímio cuidado, quando for ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, a lei é tão pura, naquela época, na época deles, a lei era tão pura, você imagina, 613, que Deus, eu imagino, irmãos, vamos conjecturar rapidinho aqui para finalizar. Eu estava sem força, parece que renovou. A minha esposa sabe, eu estava sem força nenhuma aqui. Glória a Deus, parece que renovou agora. Glória a Deus. E quando Deus ele olha procurando Davi, porque Deus procura o homem, procura. A Bíblia diz, qual o homem que Deus procura? A Bíblia diz em Provérbios, em alguns textos. E lá também em Ezequiel, que Deus procurou o homem que estivesse na brecha. Então Deus procura o homem. Mas eu imagino Deus procurando Davi. Aonde você está, Davi?
Ô Senhor, eu estou aqui na madrugada, meditando na tua lei, porque eu quero aplicá-la no meu coração. Ô Davi, aonde você está? Davi, Senhor, eu estou, Senhor, tentando esconder ela no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E assim vai, irmãos, em toda a Bíblia, entre outros homens de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu anotei alguns aqui, mas eu não vou ler agora para não tomar mais tempo. Está tudo anotado, mas eu não li nada, né? Glória a Deus. Não li nada, mas não tem problema. É porque o assunto, ele é muito simples. Ele é muito simples, né? Ele tem um centro. Então, se a gente perder o centro do assunto, a gente acaba que a gente fala de tantas coisas, mas não fala de nada, né? E hoje o centro era esse, mostrar para nós que nós estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou. Não foi pelo homem, porque se fosse depender do homem, eles não queriam a gente aqui não. Mas é porque a graça dele nos alcançou. Então glorifique a Deus, porque o Senhor te visitou. E hoje Ele está te dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te alcança nesta noite. Arabaia céu. Então tome posse da sua vitória em nome de Jesus, irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Olha, parei 5 minutos antes. Meu Deus. Trouxeram guarda-chuva? Trouxeram, irmão? Não? Glória a Deus. Hoje eu estou na unção, tá vendo, né, irmãos? Parei antes. Geralmente eu paro depois, irmãos. Né? Depois que eu digo assim, 5 minutos depois talvez eu pararia. Não 5 minutos antes. Tem alguma coisa errada, né? Glória a Deus. Não tem nada não, irmãos. É porque eu tenho me policiado, né? De tentar trazer só o necessário. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Senhor Deus poderoso, Pai. Pai querido, nesse momento, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Meu Deus, ela permanece no céu, Pai, mas ela é revelada a nós pelas Escrituras. E nós nesta noite, Pai, sentimos, Pai, o Teu toque de maneira tão poderosa, por intermédio da Tua palavra, Pai. Pai querido, nós sabemos que o Senhor, Pai, nesta noite falou com vidas aqui, Senhor, no profundo, no escondido. O Senhor falou de maneira particular com pessoas aqui hoje, Pai. Meu Deus, eu sei, Pai, é um culto de sexta-feira, de semana, meu Deus, onde muitos não esperam que algo aconteça, mas eu sei que o Senhor não tem dia determinado para agir na vida de ninguém. O Senhor age todos os dias, Pai. E eu sei que nesta noite o Senhor visitou o crente aqui, Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor visite, Pai, todos aqueles que chegaram aqui nesta noite, Pai. Pai querido, que cada um dos teus filhos, se há alguém enfermo em nosso meio, que receba a cura agora, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Pai. É o que eu quero profetizar a cura, Pai. Pai querido, a cura, Senhor Jesus, na alma, Pai. A cura, Pai, no físico, Pai. A cura no espiritual. Receba a cura em nome de Jesus Cristo nessa noite. É o que eu quero ministrar e creio, Pai querido, na vitória dos teus filhos em nome de Jesus. Pai, que essa palavra venha ficar bem guardada na tábua dos nossos corações, Pai, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Pai, faz uma muralha de fogo em nosso redor, para não permitir que o inimigo, Pai, venha, Senhor, meu Deus, tirar, Senhor, roubar o que nós, meu Deus, recebemos da parte do Senhor nessa noite. Pai, assim nós te agradecemos e já te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vou pedir ao evangelista Rogério para estar dando encerramento.